Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Hoje com Antônio Lupe. Hoje é sexta-feira. Eita! Sim, hein? Eu lembro os tempos de Carioba, velho. Vamos com calma, né? Boa tarde pra todo mundo. 4h05, entrando no ar a partir de agora mais uma edição do Arena CBN, aqui na CBN Campinas. Sextou em sexta-feira, 4 de abril de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Arena CBN. Falta só mais um pouquinho, então nós chegamos até aqui para fazer companhia, para encerrar essa sexta-feira para quem vai descansar, né? Porque tem muita gente, Cabelo, que sai de casa à tarde porque trabalha no turno da noite. Sim. Ou seja, tem muita gente que tá indo trabalhar enquanto a gente vai descansar. Você sabia dessa ou não? Claro, assim como tem muita gente que trabalha hoje, dá um pequeno descanso e retoma amanhã. Retoma amanhã, claro. Vida que segue. É a famosa jornada 6x1, né? Exatamente. Ou descansa amanhã e trabalha no domingo. Também, é uma possibilidade. Você folga de terça, o seu final de semana ele é sábado, domingo e segunda. Você trabalha terça, quarta, quinta e sexta, eu trabalho segunda também. Você faz a jornada... Depende dos resultados futebolísticos. Depende, né, dos resultados Não. Por exemplo, segunda-feira passada chegou aqui semi-morto, né? Nossa, mãe. Não, mas o calor de Indaiatuba, ele é... Imagina ele pra quem nasce no deserto do Saara. Não é fácil, não. Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Chaib, ele é Almeida nos States. Isso. E toda a nossa audiência. E toda a nossa audiência. Estamos aqui para encerrarmos a semana, né? Isso. Com chave de ouro, chave de ouro. Hoje tem sarcófago, hoje tem futebol. Tem Série B, né? Hoje tem decisão. É aqueles campeonatos. Não, Marília e Sertãozinho. 7 da noite. Hoje? Sexta-feira? Exatamente. Marília e Sertãozinho valendo acesso? Lembrando que o Sertãozinho ganhou o primeiro jogo 2-0. Será que repercute em Las Vegas esse jogo? Acho que hoje o mundo globalizado... Será que o Touro do Vale vai ficar furioso lá na Times Square? Eu acho que tem gente lá. Nossa, mas que horário ruim, hein? Mas se eu não me engano é feriado em Marília, viu? Não, mas o Sertãozinho não é, por exemplo. Mas o jogo é em Sertão, não é? Não, o jogo é Marília. Marília. Mas e se o cara é de Sertãozinho e não tem condição de ir pra Marília ver o jogo, porque lá em Marília é feriado? A gigante torcida do Sertãozinho. Mas o Marília tem torcida. Não, então, a gigante, eu já estive lá, passei um carnaval lá. Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Bento de Abreu, Sampaio Vidal. É isso aí, Carlão de Freitas. Guarani 4, Sertãozinho 2. Bruno Mendes fez 3 e foi pro... Isso foi carnaval, foi esse tempo agora, não Sábado foi? de carnaval. Sábado de carnaval. O bonde foi pesado, hein? Eu e Júlio Nascimento conhecendo o gramado do Frederico Dalmazio. Júlio Nascimento já em outro prefixo ainda. Não era nem no que a gente trabalhou junto. Onde ele foi revelado. Onde ele foi revelado, né? Não, mas espera aí, ele foi, eu tenho informação, o Júlio pode até me corrigir, ele foi revelado no Futebol mesmo... interior. Não. Não? No microfone acho que foi... O Júlio acho que é futebol interior, né? Aí depois ele vai pra Rádio Central. Não, ele teve equipe classe A. O Júlio Nascimento Teve. Ele vai confirmar pra Pode, gente. depois se confirma. Ô, Júlio, se estiver ouvindo, por favor. Olha, histórias de Júlio Nascimento aí, ô Lupe. É o programa da vida do Júlio, né? Arquivo confidencial. A gente fala da vida dos caras, os caras nem estão aqui. Bagunça que é isso Um abraço aqui, pra Júlio pelo Nascimento. amor de Deus. Nossa, e uma Aliás, dúvida que vai parar o Aliás, Brasil, o Júlio estará né? em Indaiatuba amanhã?
Não tem uma informação. Não, é Carlos Cabelo aqui. Narrando na Não, CBN, é que ele Carlos esteve Cabelo. em Indaiatuba a serviço. A serviço? Não tô sabendo. Ele foi pra acompanhar Até o porque a Primavera escala e dele eu Taubaté. não tenho acesso. Não, só Liga pergunta. pra ele lá, Cabelo. Fala com ele pessoalmente, é mais fácil, cara. Não, mas é que o Lupe é mais próximo dele. Nossa, que sexta-feira trevosa, hein? Fala, Chaib. Aê, virtual Aliás, Fábio campeão. Chaib disse Olha o hino do que... campeão. Fábio Não é Chaib- campeão Fábio ainda. Chaib disse que o campeão da Série 2 é o Primavera. Sobe o hino. Sobe o hino do Primavera. Eu afirmo e confirmo. Estaremos lá amanhã. Eu já vou com a Santos faixa. Dumont fazendo festa. Não tem nada disso. Aliás, o pessoal que fornece a camisa Deveria- pediu pra receber as camisas de campeões da Série A2. Você pode receber lá? Eu não tenho esse material, não tenho esse conhecimento e não disse em nenhum Quem momento. que é o William Cabelo de Sou eu, Indaiatuba? porque o Primavera já era campeão, imagina. Tem muita coisa pela frente ainda e o prélio será dos mais difíceis. Sei sim. Vocês Vamos estavam falando aguardar. do Marília, né? Tem uma recordação legal do Marília também, lá na Do Série B Palmeiras, de né? 2003, que Palmeiras. o Palmeiras jogou o quadrangular final, o Marília por pouco não subiu naquela Série B pra Série A, jogou o quadrangular final junto com o Botafogo, Palmeiras, Sport e o próprio Marília. fazendo Marília jogo de duro. Lúcio, né? Que ele se 2003, autodenominou isso. denominou o quarto melhor do Palmeiras, mundo. É isso. Verdade. Melhor lateral do mundo, né? Basílio Basílio. no Marília, né? Basílio. Ferreirão, se eu não Ferreirão. Era um time Era bom, o time bom. Era aquela Série B. Foi quando começou a um grande frequentar a Série B, né? Palmeiras, Botafogo. Atlético Aí depois Mineiro. caiu o Galo, aí o Corinthians foi, Internacional, Vasco, Grêmio, Vasco com que uma re- certa frequência, Grêmio. Grêmio, Todo mundo. Só Flamengo e São Paulo. São Paulo. o e Santos, né? Mais recentemente o Santos. É verdade. Só Flamengo e São Cruzeiro Paulo. ficou 3 anos, né? Cruzeiro. 3 anos. Verdade. É verdade. Bom, é o seguinte, a gente vai falar hoje da vitória do Palmeiras na estreia da Libertadores, não foi fácil, não foi nada fácil. Não foi fácil. E ela só veio, a vitória no apagar das luzes, porque o gol do Richard menino Rios. Richard Rios foi nos acréscimos do Ali jogo, de né? cabeça, ali. Flamengo, Malvadão ganhou também lá na Ganhou. Venezuela, do Deportivo Táchira. Palmeiras, Flamengo e São Paulo se deram bem na primeira rodada da Libertadores. Compensação. Em compensação Corinthians, restante, Fortaleza. o próprio Atlético Mineiro foi bem, Cruzeiro foi mal, juntando Libertadores e Sul-Americana, né? E claro que nós vamos projetar a decisão da Série A2, tem transmissão da CBN Campinas amanhã, 2:30 da tarde, abertura do Abertura Futebol da transmissão. Globo CBN, e às 3 da tarde tem Primavera de Indaiatuba e Capivariano, jogo que vale o caneco. Caneco. Quem vencer leva o troféu pra casa. E se empatar? Pênaltis. O Capivariano em busca do segundo Isso é caneco, pois perigoso, tem um. hein? Isso. Pois tem. E o Primavera, quem sabe. Buscando um título inédito, né? Quem sabe aí. Difícil, mas E hoje, Cabelo, você sabe que dia é hoje? hoje é dia 4. Isso. Você 4 sabe de o que abril. é celebrado no dia 4 de Não, abril? não sei. Hoje é celebrado o Dia Mundial dos Animais de Rua. Opa. Aqueles Bonitinho animaizinhos demais. que não têm um lar, né? Ou que estão à procura de um lar. Coitadinho. Então, a nossa enquete hoje, vamos deixar o futebol de lado, sextou, né? Vamos fazer uma coisa mais sentimental? Pra você que tem um petzinho que foi adotado, veio da rua, franzino, com fome, seja um gatinho, seja um de cachorrinho, partir o coração. é de partir o coração. Aliás, a gente tem que dar parabéns pras ONGs, né? Que cuidam desses animais, que estão à procura de um lar. Então é o seguinte, hoje, 19991869070. Se você tiver aí no seu celular a foto do seu pet que veio da rua, que estava quase desistindo de tudo, mas encontrou um lar. Encontrou você, Ou encontrou até uma boa alma. uma boa alma, Ah, que acolheu esse animal, que deu comida, que deu água, É um que deu pato, carinho. Então é o seguinte, 19991869070, manda a foto do seu pet que você adotou. E se você faz parte de alguma ONG, pode mandar mensagem aqui também, que cuida de animais de rua, que a gente vai divulgar também, porque às vezes tem alguém ouvindo, quer pegar um cachorrinho pro filho, pra filha, ou aquele casal que ainda não tem um filho e uma filha, quer pegar um pet pra Lógico. ser um pai de pet, como o Carlão de Freitas um dia foi. já foi. Hoje não é mais, Não. porque infelizmente foi embora, né? Apartamento, Tá num né? lugar muito legal. Então, pode mandar a foto se tiver ou o nome. Ó, eu sou fulano de tal, adotei a Meg.
por exemplo. E aí a gente vai falar aqui no ar. Hoje o espaço são dos animaizinhos de rua que foram adotados. E se você faz parte de alguma ONG que cuida de animais, pode mandar mensagem pra gente. O telefone, repito pra você, 19991869070 já está liberado e eu quero vários cachorros, vários gatos, vários pets que vieram da rua e hoje estão num lar. Numa sexta-feira chuvosa, agora o sol meio saiu, trevosa, né? meio... Não entende muito esse tempo aqui de Campinas. Maluco, mas, né? Enfim. Chuva, sol. E da região inteira, tá? Pode mandar aí, se você é de Piracicaba, de Limeira, de Montemor, de Indaiatuba, de Capivari. Mococa é longe pra caramba. Amparo, Serra Negra, Vinhedo, Pedreira, Rafar, Jaguariúna, Engenheiro do Coelho, Estiva Gerbe, Cosmópolis. Quem mais? Cândido Mota, Valinhos, Vinhedo, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, qualquer lugar do Brasil. E hoje tem sarcófago, Hoje né? tem sarcófago. Você não acredita? O quê? É jogo do... Dó. Não tem dó, não. Hoje é Guarani. Guarani? Olha que milagre. Guarani. O Guarani enfrentou quem? Não posso falar. Mas qual que é a cor predominante? Eu vou falar uma cor. Uma cor só, vai. O vermelho. Vermelho, já sei quem que é. O América de Rio Preto. É o América, não tem jeito. O Noroeste de Bauru? Noroeste, pode ser o... o Capivariano. O Capivariano. Pode ser o Primavera. Pode ser o Primavera. Pode ser... o Ginásio Pialense. Pode ser o Bandeirante de Brodowski. O Bandeirante Birigui, que também Bandeirante de Birigui. tem vermelho. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos. Tem uma dica legal. Tem uma dica que não é tão legal, que é a música, né? Ontem não foi legal. Não, hoje tá muito legal. Quem escolheu hoje? Hoje fui eu. Vamos ouvir então qual música foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago. Eu quero tudo com você. Lulu, né? Lulu Santos. Se o americano tivesse aqui, né? Belchior, né? O American Man. American Man. Aliás, hoje é aniversário de Cazuza. Opa. 67 anos. 67. Nova York. Lulu. Nova York. Mas esse tempo o Luiz Maurício ainda garoto e jovem. Ele tava partindo para o estrelato. Cara, mas tem música bonita, Lulu, hein? Nossa senhora. Lulu é aquele que você paga o ingresso e você canta todas. Você canta todas. E tem música que você canta e nem sabe que foi Lulu que compôs. Muitos hits. Muito sucesso, né? Muito sucesso. Como uma onda no mar. Mas aquela, eu gosto tanto de você, que até prefiro. Nossa, a dupla Itamar tá pior, né? Beleza, bom, daqui a pouco o cabelo volta com o sarcófago no finalzinho do programa. Tá soltinho, hein? Tá solto, sextou, né? Já deve ter um campeão. Não, campeão nada. Certeza que vai usar o vale hoje, né? Vai varar a noite hoje. Não tem nada de campeão, não. 4h17, o Arena tá no ar com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues e no streaming Daniel França. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região.
Vamos lá, 4h19. Ô, Chaib, o Belo, você adotou? Ele veio da rua ou não? O seu cachorro de estimação, que sempre participa, agora deu uma sumida, né? Do Arena e tá do CBN tranquilão. Esportes. Tá tranquilão aqui. Agora, na verdade, não tá aqui comigo agora, mas ele tá sempre ao meu lado, eu caminho com ele também. Gosta de comer bastante. Eu adotei ele num centro ali na frente do Pacaembu, do estádio Paulo Machado de Carvalho, em dezembro de 2019. Tá comigo há 6 anos já. Pertencia a uma ONG também, né, com os animaizinhos, e é muito legal esse sentimento. Eu olhei pra ele olhou pra mim. Foi amor à primeira vista, viu, Lupi? Ah, que maravilha. Você mora em apartamento, né? Mas já adotou um pet, Cabelo, ou não? Não adotei. Né? O apartamento meu, ele é dimensões reduzidas, então né? não caberia de uma maneira adequada. Sim. Mas eu gosto bastante O Carlão já teve, né? Não adotei, mas eu tive 3 que me marcaram: o Fred, o Pitoco e o Bolota. Todos foram adotados? Não. Não foi adotado. Ah, entendi. Assim, de rua, assim, não. Eu sempre peguei de alguém. Eu tive uma cachorrinha que era adotada, ela faleceu com 17 anos, quando eu morava ainda em Ribeirão Preto. Ela, pequenininha, vira-lata, chamava Pretinha. Ela era pretinha, né, com as patinhas branquinhas. Que coisa linda. Tá louco. Convivi praticamente a minha vida inteira o amor com ela, que você né? sente por esses Você sente bichinhos um amor. E olha, quando perde, embora, é uma dor que é difícil. Pelo amor de Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui, sabe pra quem, Carlão de Freitas? Vai. Boa tarde, amigos. Guimarães de Hortolândia. Ele mandou aqui: vai Bugrão, a honra de Campinas. Opa! Olha só, aliás, hein? semana que vem já tem Bugrão, hein? Mas e quando? Data? Ô, Fábio Chaib, você é o departamento de tabela aí, cara. Viu? Não dá pra brincar assim, não, pô. Eu sofro bastante com isso, pensando como vai ser essa primeira semana aí de Série C, segunda semana. E hoje já tem Série B, hein? Hoje já tem Série B, hein? Ó, Fábio Chaib, tem uma mensagem aqui pra você. Sobre? Do Juninho Gambetta. Boa tarde. Até cachorro de rua tem mundial? Vai começar essa conversa. Qual que é a relação? Não entendi nenhuma relação. Porque hoje é o dia mundial dos animais de rua. Então, será... nota 1,7 pra ele nessa piadinha. Tá bom. Foi mal, quis né? fazer gracinha aí, Fábio Chaib. Carlão e Cabelo adotaram uma macaquinha. Essa foi boa, hein? Deixa eu ver aqui, mandou áudio. Olha só, mandou áudio. Daqui a pouco a gente vai ouvir os áudios também. Abraços. Mandou a foto aqui. Seguem Ted, Mica e Zefa. Todos adotados. É o Esquadrão Caramelo. Todos que legal. Que da cor bacana, caramelo. velho. São 3. Mandou a foto aqui Sensacional. da cachorrada toda. É o Gilberto, que é bugrino de Aparecidinha. Abraços. Será que é Aparecidinha? Ali no distrito perto do Matão ali, né? Distrito ali de... Indo pra Sumaré, é isso? Isso. Boa, eu vou perguntar pra você agora, que o outro ali não sabe. Não, mas... Em direção ao Peninha Show. Hoje é dia 4x4, os veículos off-road. Gastou agora, Gastou, hein? Tive que colocar em prática, né? São 4 anos estudando, pelo menos alguma coisa tinha que sair. O antes e depois da Lola. O dono é o João Pedro de Campinas. Achamos ela 2 anos atrás. Olha só que diferença, hein? E como faz bem adotar um cachorro pro cachorrinho, né? Que vai pra um lar, e também é bom pra família toda. Parabéns aí ao João Pedro. Como é que chama a cachorrinha do João Pedro mesmo? A Lola. Beleza, deixa eu ver aqui, ó. Tem mais uma. Pandora, olha a Pandora, é o Caio de Jundiaí. A Pandora é bem parecida com a cachorra que eu tive na minha infância. Também pretinha com o peito branco, olha que bonitinha. Pandora. Boa. Deixa eu ver outra aqui. Olá, boa tarde. Fazemos parte da ONG APASFAP de Paulínia. É o Sérgio Almeida, cuidando de vários animais de rua. Mandou um gatinho aqui, ó. É o Chorão, o nome do gatinho, adotado por mim. Então, um grande abraço, pessoal da ONG APASFAP de Paulínia. A Bianca tá aqui. A Pipa, 5 anos, adotada em Campinas. Caramba, a Pipa é grande, hein? Olha que bonito. Eu acho que é um labrador, hein? Nossa, não é labrador, não. Que cachorro que é esse aqui? A raça, sabe? Mas é bonito, viu? Parabéns, lembra aquele filme do Beethoven? Beethoven, parece o Beethoven. Ô, Bianca, se você estiver ouvindo, manda a raça dele aqui, porque é muito bonito. A Pipa, que mandou mensagem pra... Não foi a Pipa, né? Foi a Bianca, que é dona da Pipa. Deixa eu ver aqui. O Eduardo Batista saiu do Novo Horizontino. Loser, né? E pra onde ele foi? João Júnior, boa tarde. Né?
Não, o Loser foi o Novo Horizontino, não é? Não tô louco, não, né? Não. Criciúma é o Zé Ricardo. Zé Ricardo, isso. Zé Ricardo já tá lá desde o início do ano, né? Se não me engano. Beth de Valinhos tá aqui com a gente. Boa tarde, Arena CBN. Essa é a Amora. Olha só, a Amora foi resgatada da rua com a mãe e os 6 irmãos e eu fiquei com ela. Parabéns, Beth. Muito bonitinha a Amora. Se você tem um pet, pode mandar pra gente, porque hoje é o Dia Mundial dos Animais de Rua e você pode mandar foto, pode mandar também o nome dele. E se você quiser falar sobre futebol, o canal aberto também, beleza? Chaib, ontem o teu Palmeiras sofreu pra ganhar do Sporting Cristal. Na verdade, 2 golaços do Sporting Cristal. 2 golaços. Mas foi um jogo legal, movimentado e de muitos gols, hein, Chaib? Foi muito legal, realmente. O Palmeiras ganhou, acabou não convencendo, mas o mais importante para o Palmeiras ontem era justamente a vitória. Começou sofrendo um pouco. Primeiro tempo, o Sport Cristal teve oportunidades. O Everton tirou uma bola em cima da linha ali também, mas depois conseguiu marcar o gol. No segundo tempo, voltou melhor também, acabou sofrendo empate. Não decidiu a partida, não marcou o segundo gol, acabou sofrendo empate. Fez o segundo, parecia que ia ganhar, ia ser 2-1, mas num belo gol, realmente, o segundo gol foi um golaço, o primeiro também foi, mas o segundo, o jogador teve uma felicidade por a bola no ângulo, e no final, esse estilo Abel Ferreira, que foi caracterizado, né, pelo time do Palmeiras, de lutar até o final, conseguiu o gol da vitória, que é importante, para tirar um pouco daquela parte que a torcida estava cornetando realmente, protestando contra o time. O Palmeiras conseguiu essa vitória que dá um alívio aí pra temporada, né? E tem gol, hein? Opa, tem gol. Tem gol aonde? O Al Hilal desconta agora pelo Sauditão. Al Hilal 1, Al Nassr 2. Opa! Com gol do Cristiano Ronaldo, hein? Uhul! Muito bem. Futebol total aqui na Arena. Emocionado com esse gol, hein? Depois vou passar o cardápio de hoje, hein? Nossa, imagina. O mais legal de ontem, Lupi, você falou do Palmeiras, o mais legal ontem foi o Luigi, né? O Luigi que há um mês foi aquele alvo de racismo, né? Aquele crime lá no Paraguai também, deu a melhor entrevista do futebol brasileiro nesse ano. Ele que deu uma bela assistência pro gol do Richard Rios aos 47 do segundo tempo, entrando muito bem, mostrando seu valor no time profissional, né? Boa. A Bianca mandou aqui o cachorro, a Pipa, que tem 5 anos, ela não tem raça. A mãe dela foi resgatada com 8 filhotinhos. Olha só. E deixa eu ver aqui, esqueci já o nome da nossa ouvinte, a Bianca, ela falou que adotou na ONG Anjos de Rua. Então, parabéns aí, sabíamos que ela seria grande. E é grande, a Bíblia, gigante, hein? Parecida com o Beethoven. Parabéns, Bianca, parabéns pra todos da ONG Anjos da Rua. Carlão, não importa como foi, o importante era vencer, o Palmeiras conseguiu. Precisava, Lupe, precisava da vitória. O Palmeiras já vivia aí um ambiente um pouco mais pesado, né? Em virtude do Paulistão e também um empate contra o Botafogo, e o Palmeiras precisava responder o mais rápido possível. E ontem eu acho que o nível de atuação fica em segundo plano. A vitória era essencial pro Palmeiras dar uma guinada na Libertadores, não na Libertadores, né? Na temporada. Tem aí o Cerro Porteño pela frente no Allianz Parque na próxima semana, mas agora tem o Sport. Aí vem aquele velho problema, maratona, né? Porque o time estava no Peru ontem à noite, né? Quinta-feira, e agora o deslocamento deve ir para Recife. Deve ir para Recife, não tem o porquê parar em São Paulo para ir para Recife novamente, né? Não, então, parou sim, parou viu, em cara? São Paulo? Parou, já treinou justamente para utilizar as instalações da academia de futebol, né? Eu já iria. Quarta recebe o Cerro Porteño, se eu fosse da supervisão, eu já iria para Recife. Eu também, imagina, você chega lá, boa viagem, você já senta na barraca, me vê uma porção aí você faz o relaxamento lá na praia. Antigamente os times faziam muito isso, né? Quando iam ao Rio de Janeiro, as cidades praianas, litorâneas, os times faziam a recuperação na praia. Eu faria, pelo menos era um deslocamento só, né? Não, você sai do Peru, vai para São Paulo, volta para o aeroporto, vai para Recife. Rapaz do céu, só de falar cansa. É o da logística, né? Que a gente sempre fala e que os jogadores reclamam, né? Mas enfim. Mas a Leila tem um avião, não tem? Então, mas eu não sei, tá meio quieto o avião da Leila, né, Fabião? Não, mas foi utilizado. Planou o cabeçote? Não, é voo fretado, acabou indo pro Peru com voo fretado, justamente da companhia dela, voltou na noite de ontem, chegou hoje. Já acordou por lá, já treinou, é uma loucura realmente essa maratona aí, né? Loucura. Depois eu queria falar uma curiosidade aí pra Pode ser lá pelas 5h30 ou não? Não, 5h30 não, mas 4h57 pode, cara. Mas o que é? Qual é o assunto? Não, é que ontem, né, como a gente... Só fala o assunto, não é pra falar ainda o que é. É sobre torcida única.
Rio de Janeiro? Lá pra 7h50 a Não. gente chama aí, Fábio Chaib. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro Emerson. O Emerson mandou o palpite. O Emerson já acertou. Eu acho que o Fábio Chaib é o Emerson. O Fábio Chaib não. O Eliel Almeida é o Emerson. Que manda certinho, né? Isso, manda certinho a data, o jogo, com quem foi, o resultado. aí, eu já vi sua ficha aí, é o mesmo jogo, tá? Boa tarde, ao Flodoardo Neto. Tá certo que a CBF tá se lixando pra Guarani e Ponte Preta, mas será que até 11 de abril sai a data e o horário dos jogos da primeira rodada da Série C? Paulistão. Não, que a gente isso aí tá espera, vendo? É uma né? esculhambação, né? É uma esculhambação, né? 10, 9, 8 dias, uma semana praticamente pra estreia do campeonato e nada de tabela. Outra logística das equipes. Pelo amor de Deus, mano. Tá louco. É porque prejudica até mesmo o torcedor, porque o Fábio Chaib fala uma coisa, é verdade. Às vezes, o cara quer acompanhar o jogo em loco. Tem gente que gosta de acompanhar mais jogos fora do que em casa. No caso da Ponte, Floripa, pô. Floripa, não é um lugar qualquer. E aí você vai... Não é pertinho de Limeira. Não é em Ribeirão Preto, vai, chutando um pouquinho mais longe. Aí o cara quer se planejar pra ir, só que precisa comprar a passagem aérea, precisa reservar um hotel, precisa organizar a logística. E aí como é que faz? Se, por exemplo, a CBF confirma o jogo pro dia 13, domingo. Cara, você vai comprar uma passagem hoje, é o olho da cara. Não, tá é um absurdo. Não, Ou seja, isso atrapalha também o próprio torcedor que quer ver o jogo. E o trabalho da imprensa. O torcedor. Enfim. Eu acho que lá na Ponte eles já sabem a data mais ou menos. Eu acho que os clubes já têm um definir a direcionamento. logística. Só que a CBF precisa divulgar de forma oficial para que todos tenham a informação, né? Por exemplo, o Guarani estreia com o Maringá. Isso. Que dia? Horário? E aí? CBN vai fazer? Vai. Como? Quando? Mas precisa ter organização. Organização, né? Até o tudo mínimo. na vida depende de organização, né, Cabelo? Até porque, se não tiver organização, o que acontece? Aí dá ruim. 4h31, a gente vai pro Repórter CBN. Na volta tem mais mensagens, tem mais pets, porque hoje é o Dia Mundial dos Animais de Rua. Mande mensagem pra gente, vamos falar da rodada do Brasileirão. O Arena volta já já. Repórter CBN. Sexta-feira, 4 de abril de 2025. O dólar comercial opera em forte alta de 3,82%, cotado a R$ 5,84. O movimento ocorre após a China anunciar uma taxa de 34% a todos os produtos vendidos aos Estados Unidos em retaliação ao tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump. O mercado teme que outros países também comecem a retaliar a medida e a situação se torne uma guerra comercial generalizada. O euro vale R$ 6,39, elevação de 3,01%. A Bolsa de Valores de São Paulo está em queda de 3,19%, com 126.955 pontos. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República avalie a abertura de uma investigação contra peritos do INSS que estão em greve. Para o magistrado, os procedimentos adotados pelos servidores configuram abuso de direito. Entre as atitudes tomadas pelos funcionários estavam a ausência de aviso prévio sobre a rotina de trabalho e faltas em dias aleatórios. Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas após um ataque russo com míssil numa região da Ucrânia. Entre as vítimas mortas estão 6 crianças. A ofensiva foi uma das mais mortais no conflito do leste europeu neste ano. A cidade é o lugar onde o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nasceu e fica na região central do país. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O
Mário Quintino está chegando com as informações do trânsito nas estradas aqui da nossa região. Como é que tá o trânsito desta sexta-feira, hein, Mário? Tranquilo ou já começa uma movimentação maior pelas estradas? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Já tem movimentação bastante intensa na rodovia Dom Pedro. Nosso ouvinte que vai em direção da rodovia Anhanguera já perde tempo. A partir da região do Trevo dos Amarais, são 2 quilômetros de lentidão por lá, Lupe. Então, atenção para os nossos ouvintes. Pouco antes, a gente comentou mais cedo, teve um acidente também na altura do Trevo da Mackenzie, quilômetro 129, mas nesse trecho a pista já foi liberada e o nosso ouvinte já faz um bom caminho. No sentido contrário, em direção de Jacareí e Atibaia, movimentação maior na Dom Pedro, aqui em Campinas, na região do Galeria, altura do quilômetro 132, e a gente traz informações também do sistema Anhanguera Bandeirantes. A movimentação é intensa nas duas rodovias, principalmente para quem vai em direção do interior. Pela Anhanguera tem lentidão quilômetro 85 em Valinhos, enquanto pela Bandeirantes, logo depois da Santos Dumont, a altura do quilômetro 91, atenção aí pelas duas rodovias. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final para atualizar outras informações e também trazer um panorama do trânsito aqui em Campinas e em toda a região. 4h35. A gente te ajuda a não ficar parado no trânsito, mas para a sua obra não parar, quem te ajuda é a Obra Max. Na Obra Max é mais fácil, rápido e muito mais barato. Avenida Irmã Maria Felicíssima 201, Rodovia do Açúcar, em Piracicaba. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Cabelo tá aqui no celular, só organizando a festa do título do Primavera, amanhã, 3 da tarde, lá no Ítalo Mário Limonge. Já organizou como é que vai funcionar ali o portal? Não tem nada disso. O churrasco parece que tá com uma pendência em relação a... Nada disso, Fábio Chay, pelo amor de Deus. A água do passarinho. O cara da confecção vem desesperado aí atrás. O cara da confecção tá te ligando adoidado aí, atende. Você tá desligando o cara? Quem que vai receber as camisas? Disso, pelo amor de Deus, gente. Não tem nada disso. Amanhã é jogo sério, Primavera vai ter um... Nossa... Não tem nada disso. Quantos fogos, aqueles que estouram, não aquele que faz barulho, porque hoje os animais não gostam, né? Mas aqueles que, os papéis picados, quantos vocês compraram? Eu não tenho essa informação. Não? Não tenho, eu não estive pelos lados do Ítalo Mário Limonge, do gigante da Avenida Industrial, eu não estive por lá esses dias, então... E vão ser 2 festas, né? Isso. Dentro do estádio, ali no Bar Primavera, né? Dos seus amigos. Não, o Bar de Milho é uma eterna festa, né? É uma festa... Percebeu. E o evento oficial, assim? Não sei ainda. Não sei porque, eu não sei o que vai acontecer, né? Você já ligou lá na churrascaria pra fechar? Não, eu não sei de nada disso. Tá. O celular fritando aí, né? O celular louco. Tá até desligando sozinho. O cara tá dando volta no quarteirão, procurando o portão 3, que você combinou com ele pra entregar as camisas e você não tá lá. Não tem nada disso. Ó, o Thor tem 7 anos e ele é do Paulo, lá de Sumaré. O Thor, ele tem uma mancha no olho aqui, ó. Que bonitinho. Vê se você acha ele bonitinho. Coisa aqui, linda. Legal. Ô, Carlão, oi. Eu acho que não vai dar ninguém na final de amanhã em Indaiatuba, porque quem tem mais torcida lá em Indaiatuba é a torcida do 15. Quem mandou essa mensagem pra gente foi o Wilson. Ele deve estar falando do 15 de Indaiatuba. Que foi no torcida de Primavera? Não, hoje não, mas já foi uma rivalidade do passado. É o que tem o distintivo parecido com o do Corinthians? Não. Aquele é o 9 de julho. 9 de julho. Que o menino tava com short na Scheibe lá. 9 de julho. O Clube 9 de julho é um clube social. Tá. O 15 não. O 15 já foi, disputou o profissional em 77, 78. Certo. E no passado, sim, tinha uma grande rivalidade. Hoje o 15 se dedica ao futebol amador
E eu sou um assíduo frequentador do 15 de novembro, gosto muito do 15 de Indaiatuba. Um abraço pra galera lá também. Aliás, o bar do 15 é ótimo. Você atua viu? nas duas frentes, né? Graças a Deus, onde eu entro, lá em Indaiatuba. Até porque você tem ali uma função na área social, né? Sempre. Pelo menos essa foi a informação que chegou até nós. Ó, deixa eu mandar um abraço também pro Eduardo Galdino, de Campinas. Vai Palmeiras, CBN, boa tarde. Sexta-feira, nós adotamos a gata Berenice. Ela tem 1 ano. Olha só que bonitinha, mandou a foto aqui da gatinha. Parabéns pra Berenice, que agora tem um lar. O Fernando, o Gramário tá aqui. Lupe, boa tarde. Diz o ditado, sabe o motivo de cachorro viver menos do que humanos? Para mostrar que não precisa viver muito para amar. Nossa. É o Gramário que mandou a foto da Astrid. Sensacional. Astrid com a macaquinha. Macaquinha brincando aqui, ó, que bonitinha. Boa, Gramari, tamo junto. Obrigado pela participação. Passando para lembrar que o Santos é time do interior, não fiquem bravos. De novo essa história. Claro, o Santos é da Libertadores. Pelo amor de Deus, de novo. O Júlio já saiu pé da vida aquele dia, falando que não aguentava mais, que não sei o quê. Ó, Beethoven, raça Beethoven. Benecer chama a raça do Beethoven. Eu não sabia. Será que é assim que fala? Se não for, peço desculpas. O Corinthians, no Paulista, é um leão. Agora em competição sul-americana, é que nem esse gatinho aí miando. É o Fabiano Moreira, de Campinas. A situação do Timão não tá nada fácil. Perdeu a primeira partida lá pro Huracan em casa. Boa tarde, amigos do Arena. Essa é a Nina. Ela tem problema de visão, ela é cega. Mas quando eu chego bêbado em casa, é ela que me guia. Abraços, é o Ayrton Dias de Campinas. E quando vocês vão no Flor de Minho? Ó, em breve, viu? Faz tempo. Estamos só esperando a patroa do cabelo liberar. Eu tentei adotar uma vez, mas minha mulher não quis. Tá falando aqui. Esse cara tá me zoando. Olha, cuidado. Esse cara tá me zoando. Ó, o Banzé. Ó, que mandou mensagem aqui. É o animalzinho, ó. Caramba, que bonito. É aquele cachorro que tem a língua roxa. Esqueci o nome dele. Quando eu tomava muito vinho também, ficava com a... Não, é aquele grandão. Ficava com a língua roxa. É o Ney Rocha, de Jaguariúna, que mandou mensagem pra gente. Ó, o Virgílio mandou aqui também. Segue a foto da Mel e Nina, um abraço. O Virgílio foi quem mandou mensagem, mandando aqui os pets. Deixa eu ver aqui, ó. Tem mais um cachorrinho aqui, ó. Esse aqui é do final do telefone 2054. Show, é o da língua roxa. Boa! É o Léo que mandou mensagem. É o Show. Esse é o Show, é o Carlão. Esse é o Bob, que adotou na rua, mudou as nossas vidas. É o Carlos, de Indaiatuba. Indaiatuba que nos abraça. Alô, Carlos, amanhã Indaiatuba vai parar. E parabéns aí por ter adotado o Bob. Renato Alves, esse é o meu pet, se chama Covid, é a foto do pet Covid. Renato Alves é gênio. Aqui, ó, Show, foi mais um que mandou a mensagem aqui pra gente. É Chau ou Show? O Chaibe? Chau. Ó, o Paulo mandou mensagem aqui pra gente. Recuperamos na linha do trem na Vila Teixeira. É a Hanna, Paulinho Maradona, é a cachorrinha. Obrigado pela mensagem, parabéns. Ô, Carlão de Freitas, vamos aqui com a rodada do Campeonato Brasileiro? Bora. Os paulistas entram em campo. Não foi nada legal a primeira rodada. O pessoal tropeçou, Mirassol, ninguém venceu. Já tem jogo amanhã, hein? Já tem jogo amanhã. E vamos com os compromissos dos paulistas. O São Paulo encara o Atlético Mineiro. O Corinthians enfrenta o Vasco. O Palmeiras o Sport. E o Santos recebe o Bahia na Vila Belmiro. E aí do Bragantino, né? O Bragantino tem o Fluminense, né? De Renato Gaúcho, né? Que foi oficializado. Domingo, 4 da tarde. Renato Gaúcho e o Cícero Melo são personagens da bola. Ponto final. Cícero Melo é repórter da ESPN. Sim, grande repórter. E é um amigo do Renato, né? Então, assim, foi muito legal. E o Mirassol encara... O Fortaleza. Domingo. Lá, 6h30. Primeira partida da história do Mirassol pela Série A do Brasileiro. Em casa. E se não me engano, eles deram um banho de loja lá no Maião, né? Fizeram reformas. Deu um tapa no estádio, né? Já era um bom estádio. No layout. No layout, né? Então, é a primeira partida de Série A na história do Mirassol jogando em casa. Qual desses times tem a partida mais difícil, Chaibe?
Eu creio que o São Paulo, né? O São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro, apesar do jogo não ser na Arena MRV, no Mineirão também, uma velha nova casa do Atlético Mineiro, apesar do Atlético mandar agora seus jogos na Arena MRV, mas o time do Atlético tem um bom time também. O São Paulo conseguiu dar uma livrada na pressão, né? Pelo caso do Zubeldia, né? O Zubeldia era muito contestado, mas enfrenta um time postulante ao título também. Palmeiras tem vida difícil na Ilha do Retiro, sempre é muito difícil jogar lá, mas também acho que o São Paulo tem a situação mais complicada. O São Paulo, na opinião de Fábio Scheibe, tem a opinião mais complicada, joga contra o Galo. Você concorda ou você discorda, Cabelo? Não, eu concordo. O São Paulo... Não, o Fábio Scheibe tá correto. O São Paulo vai ter vida fácil lá no Mineirão, não. E será que se perder, volta Volta. O buchicho? Volta. Já tá na fritura, né? Já tá na frigideira. Esquentou o olhinho. Gente, mas ele acabou de vencer um jogo difícil na Argentina. Pelo que foi. Mas é impressionante, quando a torcida pega essa, entre aspas, birra. Não só a torcida, né? Tem a Flaprese, a Tricolor Presa. É atuante, hein? É atuante. Eu acho que dos grandes clubes da capital, a Tricolor Presa é a mais incisiva ali. E ela está imbuída. Fazer ali uma mudança no comando técnico. Quarta-feira, Antônio Lupe, Cabelo, meu parceiro Fábio Scheibe, o que esses caras, o que eu ouvi de Tricolor aí, mas derrubando o Zubeldia antes do término do jogo, foi impressionante. Isso porque estava 0-0. Tudo bem, não estava jogando um bom futebol, mas poxa, gente, é Libertadores, é fora de casa, na Argentina. E aí o Alisson fez o gol, tanto é que ele foi lá, né, homenagear o Zubeldia. Mas mesmo com essa vitória na Argentina, um tropeço em BH, volta toda aquela pressão, eu acredito. Você também acha que é Atlético e São Paulo? Atlético e São Paulo é a missão difícil. Eu acho que o Palmeiras também tem uma missão bem Eu acho que o Palmeiras, difícil. o que pode atrapalhar o Palmeiras é o desgaste, né? Desgaste e tem outro detalhe, difícil. O Sport há um bom tempo não joga a Série A, né? Caiu, ficou, se não me engano, 2 ou 3 anos na Série B, brigando pra subir, não conseguia. Cara, a Ilha do Retiro, o Sport acabou de ser campeão pernambucano. Sim. A Ilha do Retiro vai ter, como o pessoal gosta de dizer, vai ter gente saindo pelo ladrão. Vai. E o Sport... Não, teve a final, né, do Pernambucano. Jogou na quarta, né? Quarta ou terça? Bom, não lembro. Mas foi essa semana. Então não teve tanto descanso assim também. Agora, onde... O Palmeiras viajou Mas o duro de título é que é comemoração. Joga, aí depois o que é? Desfoca, né? Mas você sabe onde tá começando a fervilhar o caldeirão? Lá pelos lados da Vila Belmiro. Será? Se perder do Bahia domingo, já estão... Não tá legal, não. Não tá no caixinha lá, já tá sendo contestado. Mas quem seria o substituto hoje pro lugar do Caixinha? O Dorival tá... O Dorival tá na pista. Ele serve tanto no São Paulo quanto no Santos. Ele tem essas duas... É o Tite no Corinthians. Vocês da imprensa, não, vocês não sabem o que falam. Porque é o seguinte, o Dorival não servia pra seleção. Aí ele caiu da seleção brasileira. Agora ele já faz sombra pra meio mundo. Não. Isso quer dizer que a opinião do Fábio Scheibe de que Dorival Júnior é treinador de clube e não de seleção... Concordo. É a certa? Eu concordo também. Você concorda, Carlão? Clube. Seleção precisa de um pedigree, né? Um negócio mais... Um matarinho, um pouco mais de... Isso. E olha que o Dorival bem vencedor, né? Mas... Isso só salienta, né, como que é bom ser técnico no Brasil. Tem um caso também que o Lupe conhece muito bem a região, lá no Goiás. Wagner Mancini, vira e mexe, saiu esses dias, acabou voltando agora pro Goiás também. Emprego garantido para esses treinadores. Uma ciranda e os caras têm emprego garantido. Recebem dia, pode cair um dia, mas volta no outro. É assim mesmo o futebol brasileiro. É igual o Lupe fala, como que é os jogadores, o time é rebaixado. E aí no outro ano pega um jogador do Guarani da Ponte, o jogador caiu ano passado, aí esse ano ele tá numa Série A, por exemplo. Não, é incrível. Umas coisas, né? Incrível. Aí o torcedor aqui, né, Cabelo, fica chorando. Fica... Por isso que eu faço questão angustiado, de quando fala de um jogador que tem o carimbo do rebaixamento, acho que já tá bom, né? Porque senão você vai ficar chorando aqui até amanhã. Quando o jogador cai, e a gente fala muito dos times aqui de Campinas, tem que falar, lembra dele? Rebaixado com o Guarani ou rebaixado com a Ponte? Tem que bater o carimbo, porque às vezes a gente esquece. O treinador fica marcado, a Ponte caiu na mão do Brigatti. Sim. Mas teve vários treinadores que passaram. Claro que a culpa maior é da diretoria, porque nenhum jogador quis vir obrigado pra Ponte ou pro Guarani. Mas tem que levar o carimbo, sim, pro resto da carreira.
Ou tô errado? Não. Bom. Certíssimo. Porque senão eu ia chamar vocês de Não. Malucos. Ó, o Bingo! Bingo! Tá aqui, ó. Ele tá cheio, cercado, rodeado de latinha de cerveja. Ei, Bingo! Ó, o Billy fazendo pose pro pessoal do Arena. Ó, o Billy aqui, que bonitinho. Do jeito que você gosta, cabelo. Não. E ele mandou um au pra vocês do Arena. Boa, Billy! Quem mandou mensagem foi o Lisboa, final do telefone 3456. O Pete e a Frida, final do telefone 1411. Grande André, obrigado pela mensagem, parabéns pelos pets. Edson Antunes, esse é o Penico, é o Salsicha, né? Aquele cachorro isso. Daquela propaganda, esticado, né? A raça do Beethoven é o São Bernardo, é? Não sei. São Bernardo, verdade. Gigante. Tinha no Giovanetti. Verdade. Teve também como mascote um São Bernardo que ficava rodando por lá entre os clientes. Fala, galera do Arena, Diego do Campo Grande. Essa é minha pequena Leia. Olha a Leia, minha pequena aqui. Leia. Ó, o Paulo Kikuchi mandou o Woody. Tá, o Paulo Kikuchi tá aqui trabalhando com o Woody ali no pé dele. Tá afiando a corneta, aliás. Afiando a corneta. Mas ele está tenso, porque não sabe quando vai colocar a corneta em ação. O Cristal Cristina foi adotado em 2019 e é o amor das nossas vidas, é o Marcos de Campinas. Que estilo, hein? Da Cristal Cristina. Grande Marcos, obrigado pela mensagem. Whisky, ó, o cachorro chama Whisky e ele se julga um poodle. Muito bem. Ah, mas é um gatinho que tá aqui no carro. Obrigado pela mensagem. Quem que é que mandou mensagem? A Célia. Obrigado, Célia. O Biratã. Esse daqui é o Espingarda. Adotei em 2017. É um sarro de pessoas canina. Olha só que festa que o Espingarda tá fazendo aqui. Grande, o Biratã. Obrigado pela mensagem. Murilo do Vila Nova. Sou palmeirense, mas minha gata Frida insiste em ficar com essa roupa do Corinthians, porque ela é preta e branca. É o Murilo do Vila Nova. Obrigado. Solta o hino do Corinthians aí, Bolacha. Ele vai para cobrar o pênalti, hein? É o gol 1000 do Cristiano Ronaldo ou ainda não? Ainda não, Acho né? Não, falta. Cristiano Ronaldo. Olha lá. Vai pro VAR. Dá pra falar mais uma aqui, ó. Essa é a Poli, labrador fêmea, 9 anos, melhor cachorro do mundo. Como diria Júlio Nascimento. Na casinha. Tá com quarentinha, o Ronaldo? 40 anos, redondos. Ó, o Marcão de Americana. Fenômeno, não? Marcão de Americana também. Tá aqui, ó. Deixa eu ver que ele mandou uma mensagem. O Palmeiras ganhou na base do mais ou menos ontem, em Lima, mas pelo menos demonstrou resiliência. Marca do Abel. E eu vou cornetar. Acho que os 2 gols do Alianza Lima foram quase frangos. Não, jamais. O cara acertou o segundo principalmente. O primeiro até que poderia falar alguma coisa, mas o segundo não tinha condições nenhuma de pegar. Um chutaço no ângulo, realmente. E eu lá no Primavera fiz muito gol assim. Vamos com as mensagens aqui, ó. Boa tarde, pessoal do Arena. Se acha que a CBN tá... A CBN não, que a CBF tá preocupada com a tabela da Série C, eles estão preocupados em sim onde gastar o dinheiro do aumento. Teve um aumentinho, né? Teve ali substancial. Um agradinho de 50 pra... Deixa o fenômeno bem longe, né? Deixa o fenômeno bem longe, né? Deixa ele bem longe daqui. É mais um 7-1, né? Que a gente vem falando que o maior vexame do Brasil foi a derrota pra Alemanha. É uma bordoada na cara Cada dia é uma surpresa. Né, Ô, Fábio Chaib, o que você tem pra falar aí sobre torcida única que você queria manifestar no início do programa? Não é uma informação, é uma curiosidade, né? Para ver como a gente se acostuma, como a gente normaliza as coisas. Ontem, né, fez 9 anos justamente do último clássico com os times de 2 torcidas, né, presentes no estádio. Foi aquele jogo entre Palmeiras e Corinthians no Pacaembu. O Palmeiras acabou vencendo com o gol do Dudu. Naquele dia acabou tendo uma briga entre torcidas, longe até do Pacaembu, e a determinação do Ministério Público era para torcida única nos clássicos. Acabou não extirpando, né, a raiz do problema realmente, que são as brigas que acontecem, não no próprio estádio, mas fora dele, a quilômetros de distância. Mas só para lembrar isso, ontem fez 9 anos e Campinas foi um pouco depois essa regulamentação, mas ontem, então, 9 anos, é uma geração inteira que não sabe o que é ver clássico com 2 torcidas, começa a ficar acostumando e parece ser normal já pra gente, né? Somente isso, Lupi, que a gente que é um amante do futebol, entendeu? Entendi. Boa tarde a todos nós. Francisco Balbino, do Cidade Universitária 2. A Zeferina, 13 anos, no dia 8. Que ano que foi a torcida única aí?
2016. 2016. Dia 3 de abril de 2016. A Zeferina foi adotada há 13 anos. Ele achou na estrada do Mão Branca. É o Francisco Balbino, mandou a foto aqui. Obrigado, parabéns, Balbino. Deixa eu ver. Nossa, tem muita gente mandando aqui, ó. Deixa eu ver esse daqui. Esse é o Cook, nosso mascote de 5 anos, o coelho mais pontepretano de Campinas. Cook. É o Sérgio, é um coelhinho aqui, ó. Que beleza, hein? É a Nina que mandou aqui, ó. Criei. Deixa eu ver o que a Nina é, porque ela tá baixo. Uma gatinha na garagem. Abandonou na garagem e a final do telefone 1141, que é a Cris, acabou adotando ela. Que bonitinha. Neto de Sumaré, esse é o Twix. Olha só, ele tem cara de que apronta, hein? Tem cara de que apronta. Tem cara de que apronta. Grande Neto de Sumaré. Vergonhinha. O César Lemes também tá aqui. Olha o Zeca, quando eu adotei, olha como ele era e como está agora, depois de ser jogado de um carro. Olha que maldade que fizeram. Olha só. O Zeca. César Lemes que mandou mensagem. Parabéns, César. E continue dando amor e carinho para os pets. 4h54, vamos pro intervalo. Na volta tem o sarcófago e tem o palpitão do Arena dos jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro e da Série A2. Cabelo já soltou o grito de campeão, porque disse que o Primavera vai ficar com a taça. A gente volta já. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E amanhã tem início as quartas de final da Superliga Masculina. O Sada Cruzeiro enfrenta o Guarulhos às 18h. Um pouquinho mais tarde, às 9h, o Minas enfrenta o Suzano. No domingo, é a vez do SESI Bauru enfrentar o Praia Clube. E o Vôlei Renata, no domingo, às 20h, encara o Joinville, jogo com transmissão da CBN Campinas, com narração de Rafael Pio e os comentários da Renata Rondini. Celebre a Páscoa. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Arena CBN. Essa música foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje, que envolve o Guarani. O Guarani. E ele enfrentou quem? O São Paulo. O Tricolor. E quem jogava no São Paulo? O Ricardo. Ricardo Rocha? Ricardo. Rocha. Não, Ricardo veio do Parque da Moca, garoto ali, franzino. Nasceu em Perus? Isso, perto do M. Boi Mirim ali. Tá, lembrei. Eu não tenho muitas informações a respeito do currículo dele. Ele teve uma passagem no Juventus, Guapira, jogou um pouquinho no Paulistano de Jundiaí, não Paulista, o Paulistano. Alô, Jundiaí, a galera lembra do Paulistano da década de 80. Copa Kaiser. Opa!
Ele jogou também a Copa Pioneer também, primeira edição, não foi? Lá do Amador? O time dele foi eliminado na primeira fase, não lembro agora o nome. Foi. Mas ele encerrou, voltou pro Parque da Moca. Legal. E aí, ô Carlão de Freitas? Ricardo no São Paulo, essa música foi lançada, que ano é esse jogo? Isso aí tá com cara de ser 85. E aí, ô Fábio Scheibe? 87, Fábio Scheibe, 85 para o Carlão de Freitas. Para você que tá no youtube.com/CBN Campinas, a reportagem que foi exibida na época. Para você que tá no FM, fique com o áudio. Azar do São Paulo, sorte no Guarani. No único ataque do time de Campinas no primeiro tempo, o gol que decidiu o jogo. Jorge Mendonça lançou Lúcio, avançou livre de marcação, passou por Valdir Pérez e você viu, foi derrubado. Pênalti. Careca bateu decidido e decidindo também. Guarani 1-0. Sarcófago desta sexta-feira, quem acertou? Temos ganhadores. Quem? Eu e você. Aê! Muito bem. Mas o Emerson colocou esse ano. E o Emerson também, claro. Nosso ouvinte. Esse Emerson tá estranho. O Emerson Dias. Será que... Sei não, hein? Bom, mas vamos lá. Brasileirão de 82, São Paulo 0, Guarani 1. Olha o timaço do Guarani. Não, era timaço mesmo. Wendel, Rubens, Jaime, Edson e Almeida. 6 segundos, hein? Ederson, Júlio César e Jorge Mendonça, Lúcio Bala, Careca, Hernani Banana, técnico José Duarte. São Paulo, 7 segundos. Valdir Pérez, Getúlio, 2, Oscar, Dario Pereira e Marinho Chagas. 4, Almir, Renato Morungaba e Everton. 7, acabou. Paulo César Camassucci, depois Ricardo, Serginho Chulap, Mário Sérgio, técnico Formiga. Vamos lá, palpitão do Arena pra gente encerrar essa semana gostosa. Aliás, o clima tá tranquilo. Vamos colocar um pouco de polêmica pro torcedor do Primavera, né? Não, como você para disse. com isso. Aliás, recebeu uma ligação aqui atendendo no intervalo. Fechou. Parece que são 100 litros, né? Sim, também. 100 litros. A festa pronta. A festa tá pronta, feita por William Cabelo, o responsável. Aliás, tá recebendo pix. Eu acho que ele não sabe a história da final de 50, né? O que não sabe. Vamos lá, Corinthians e Vasco. Quem vence, Cabelo? Vasco. E aí, ô Scheibe? Corinthians. Carlão? Corinthians. Atlético Mineiro e São Paulo. Quem leva? Atlético Mineiro. Scheibe? Galo. Sport Recife, Palmeiras. Quem leva, Scheibe? 2-1 Palmeiras. Empate. Santos e Bahia. Santos. Bahia. Santos. Primavera de Indaiatuba ou Capivariano? Quem vai ser o campeão da Série A2, Fábio Scheibe? Primavera 3-1 no tempo normal. Carlão. Primavera campeão. Placar. 2-1. Sofrido. Cabelo. Com muito sofrimento, mas Primavera, se Deus quiser. Fala alto, Cabelo. Com muito sofrimento, mas Primavera. Cabelo crava. É a minha torcida. Cabelo crava. Não tô cravando. Cabelo afirma no Arena, encerra a participação. O Primavera, pela primeira vez, é campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. William Cabelo já distribuiu o ingresso pra galera. Nada a ver, uma grande farra. Hélio Cizenando tá lá no hotel, só ouvindo. Nada disso. Muito respeito ao Capivariano. Passar um recado aqui pra encerrar. Cuidado. Saiba que é só um jogo e segunda-feira tem trampo, trampo. Não viva como se não houvesse mais amanhã. Exatamente. Juízo. Carlão de Freitas, bom final de semana. Amanhã, transmissão do Futebol Globo CBN. 1 hora caravana. 1 hora caravana tá saindo. Fábio Scheibe, você vai estar aqui conduzindo a nave, hein? Lógico, com o maior prazer. Tiramos você lá do estádio porque você fez muita bagunça lá em Capivari. Você faz no estúdio, tá bom? Quero agradecer ao Eduardo Rodrigues, ao Daniel França, que comandou o streaming. Obrigado por todas as mensagens. A gente se encontra amanhã à tarde com a transmissão da final. Se a gente não se vê, um bom final de semana. Na segunda-feira tem mais Arena e a programação esportiva da CBN Campinas. Ótimo final de semana pra todo mundo. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223.